Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania tá chegando aí e você tem que se preparar, hein? Por isso hoje eu vou te apresentar 8 personagens que você precisa conhecer antes de assistir ao mais novo filme da Marvel. Pode se preparar aí, porque alguns deles vão abalar o seu coração e outros talvez tentem destruir o seu universo. Olá! Você é novo no Reino Quântico? Você está procurando fazer amigos ou então conhecer aquela pessoa especial? Pois eu tenho o aplicativo quântico de relacionamentos que é perfeito para você, o Omematch. Bora começar aqui, porque eu já fiz até um perfil e separei alguns pretendentes aí para vocês. Talvez. Não, esse não, definitivamente não. Esse aqui, olha só. De cara a gente vê em alguns perfis aí que talvez não rendam tanto um relacionamento muito saudável. Esse primeiro aqui, por exemplo, é uma cabeça gigante e maligna que anda por aí flutuando num troninho. A Marvel tem vários vilões absurdos, mas o MODOK tá de parabéns. Ele é a joia da coroa. O personagem foi criado em 1967 pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. Inicialmente ele era um vilão do Capitão América, mas também cruzou o caminho com outros heróis da editora e virou um vilão de primeiro escalão da Marvel. O MODOK já tocou o terror aí nos Vingadores, teve sua própria série animada e foi o principal antagonista do jogo Marvel's Avengers. É verdade que a série foi cancelada depois da primeira temporada e o jogo flopou também, mas mesmo assim o MODOK é uma das cabeças flutuantes mais importantes da cultura pop e acho que ele merece o seu match. Nos quadrinhos, o MODOK é o resultado de um experimento que o transformou em um organismo mental designado apenas para matar, que em português não significa nada, mas em inglês as iniciais dessas palavras formam a sigla MODOK, vem daí o nome dele. No processo do tal experimento, ele ganha superinteligência e poderes mentais, mas sua cabeça também cresce tanto que o seu corpo não aguenta o peso, então ele tem que usar uma cadeira flutuante para aprontar por aí. A versão live action de Quantum Mania ainda é um mistério e a gente não sabe direito quão fiel vai ser o MODOK nessa versão. Tudo que a gente tem é a informação que quem vai interpretar o vilão é o Corey Stoll, que foi o vilão do primeiro filme do Homem-Formiga. Ele fazia lá o Jaqueta Amarela. Você lembra que lá no finalzinho de Homem-Formiga 1, o vilão encolhe até ficar num tamanho subatômico. E se eles forem criar uma variante do MODOK, que na verdade é o mesmo personagem do vilão do primeiro filme, e ele virou essa criatura cabeçuda aí de alguma forma no Reino Quântico? Será? Enfim, temos um MODOK aqui, hein? Pode arrastar pra direita, o MODOK tá aprovado. Já essa outra pretendente aqui é bem menos famosa que o MODOK e só apareceu em uma ou outra página dos quadrinhos, mas já vai ganhar aí uma estreia nos cinemas. Jen Torra vem do planeta Kai e fez sua primeira aparição em 2010 na revista Son of Hulk. Ela era uma feiticeira aprendiz e os seus mentores morreram antes dela conseguir terminar o treinamento, então a Jen Torra não chegou a dominar as artes místicas ainda. No fim das contas, a personagem é uma maga bem poderosa, mas que não sabe controlar direito seus poderes. Então tem uma pegada meio Presto de Caverna do Dragão, sabe? Não sei se isso é do seu interesse aí. Eu vou dar um jeito na parede. Sim, Salabi. O que é isso? Nas histórias, a Jen Torra tem que fazer um esforcinho para controlar os poderes dela mesmo assim, porque o planeta dela foi atacado por uma raça de insetos alienígenas chamados Cyclope, que são um pouquinho piores que os insetos que a gente tem na Terra e roubam as almas das pessoas. Nos quadrinhos, ela tenta invocar o Hulk para ajudar a derrotar essa galera, mas o lance dá errado e acaba invocando o Hirukala, o filho dele. Enquanto Mania, a personagem com certeza deve ter um envolvimento bem diferente dos gibis, porque até onde a gente sabe não tem nenhum inseto ou Hulk envolvido nessa trama. O que a gente sabe é que ela vai liderar um grupo que está lutando pela liberdade dentro do Reino Quântico. Ainda não foi revelado, mas eu tenho as minhas desconfianças aqui de quem é esse grupo, hein? Bora pro próximo item aqui no nosso Omematch, já te explico. O que você acha de viver um grande poliamor, hein? Poliamor tá na moda, né? Se você não der match com a Jen Torra, pode ficar tranquilo que talvez você der match com o grupo do qual ela faz parte, os Micronautas. Eles surgiram fora dos quadrinhos e eram uma linha de brinquedos japoneses originalmente lá nos anos 70, chamados Microman. Os Micronautas são da mesma leva de brinquedos que foram parar em outras mídias para aumentar as vendas, como G.I. Joe e também Transformers. Mas no caso dos Micronautas, ao invés de virar personagens animados, eles viraram heróis da Marvel. Esse supergrupo tem a missão de proteger o Reino Quântico e já contou com vários personagens que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, como por exemplo Faroid, Microtron, Nanotron e o Reggaeton.
Não tem o reggaeton, infelizmente, seria uma grande adição ao universo Marvel, mas é isso aí, nenhum deles é especialmente famoso. O único membro que você já deve conhecer é justamente a Gentorra, mesmo porque eu acabei de falar da Gentorra pra você. Como essa personagem tem uma ligação com os Micronautas nos quadrinhos, e o trailer de Homem-Formiga 3 apresenta um grupo misterioso de personagens, tem gente especulando aí que isso significa que os Micronautas devem fazer sua participação para ajudar o Scott Lang e companhia a combater o Kang, o Conquistador. Vamos só lembrar aqui que eles não estão confirmados no filme ainda, e talvez não valha a pena apostar aí todas suas fichas num amor livre com os Micronautas. Para entender Quantumania, a gente precisa falar de um personagem que muito provavelmente não vai aparecer no filme, mas que deve ter servido de inspiração para a trama. Eu tô falando, obviamente, do Lord Gozer. Bom, o Lord Gozer, antes de mais nada, ele tem uma particularidade. Ele é um centauro que já saiu na mão com os Vingadores algumas vezes. E, obviamente, claro, os maiores heróis da Terra centauram a porrada nele. A grande questão desse vilão é que ele é um tirano que comanda o reino quântico com mãos de ferro, ou então patas de ferro, e costuma aparecer como antagonista nas histórias que envolvem esse núcleo. Nos quadrinhos ele tem uma ligação bem forte com a Vespa original, e ela já foi responsável por derrotar também esse vilão. Então quem sabe a gente vai descobrir agora aí o que a Janet passou em todo esse período que ela ficou presa no reino quântico, e isso vai justamente envolver o Gozer. Vamos descobrir. Antes da gente continuar aqui na nossa lista, você sabe que para dar match, o primeiro passo é você dar like. Olha só, like não só aqui no aplicativo, mas também nesse vídeo. Sim, e se inscrever no canal e clicar no sininho. Vai lá, tô esperando, não tem pressa não. Enquanto isso, o próximo pretendente aqui da nossa lista, esse não tem como ignorar, ele vai roubar o seu coração, que é Kang, o Conquistador. Eu estou aqui, pessoalmente, para te convencer de que é uma péssima ideia flertar com Kang, mesmo sabendo que ninguém vai ter força de vontade suficiente para ignorar o Jonathan Majors no aplicativo de relacionamento. É difícil imaginar uma grande ameaça do MCU sendo apresentada num filme do Homem-Formiga, mas é exatamente isso que vai acontecer. A gente já conheceu aquele que permanece no seriado do Loki, mas agora é hora da gente ser apresentado de verdade a pior variante daquele personagem, que é justamente Kang, o Conquistador. Nos quadrinhos, ele é um viajante espacial vindo do futuro, que é super inteligente e usa uma armadura com o melhor da tecnologia do século 41. Como ele brinca com viagem no tempo, nos quadrinhos tem uma série de variantes dele povoando o universo Marvel. Tanto os vilões Ramatut e Imortus, como o Jovem Vingador, o Rapaz de Ferro, são todas versões diferentes do mesmo personagem. O objetivo do Kang é dominar diferentes eras temporais e acabar com os Vingadores nesse processo. Então ele é aquele vilão clássico, vilão mesmo, sem muita nuance, o cara que chegou pra acabar com o negócio. No cinema o que a gente deve ver aí talvez seja um pouquinho diferente, talvez ele seja um pouco menos unidimensional e provavelmente a gente não vai conhecer todas essas variantes do personagem, pelo menos ainda não em Quantumania. A promessa aqui é que o Kang ainda vai aprontar muito no decorrer dessa saga do multiverso, tanto que ele vai ser o vilão do próximo filme dos Vingadores, o Vingadores Dinastia Kang. Se você quiser entender um pouco mais a fundo quem é esse vilão e qual vai ser o papel dele nos próximos filmes da Marvel, a gente já fez um vídeo explicando direitinho, é só clicar aqui em cima e assistir. Não? Sim? Ah, esse aqui, olha só. Se você curte pele verde e tá procurando um Sugar Daddy aí, ó, o Krylar é o partidão ideal pra você. Ele foi criado em 1972 e apareceu pela primeira vez nas páginas do Gigante Esmeralda quando o Hulk visitou o mini planeta Kai. A única função dele é ser o criador de uma máquina que consegue dar corpo pro maior medo de alguém. No caso do Bruce Banner lá nos quadrinhos, o maior medo dele é justamente ver o Hulk fora de controle. Essa é a primeira e única aparição do Krylar, já que ele mesmo morreu na mesmíssima edição em que foi apresentado e nunca mais voltou. Mesmo assim, esse personagem super obscuro tá prestes aí a fazer sua segunda aparição no live action. A primeira foi em Agents of S.H.I.E.L.D. e agora ele vai dar as caras em Quantumania, só que dessa vez sem a pele verde. Como ele está sendo interpretado pelo ator Bill Murray, é de se esperar que ele tenha uma função mais importante do que só explicar aí como essa máquina funciona e falecer logo em seguida. Mas por mais que eu goste do Bill Murray e queira ver ele um monte de filme, eu não duvidaria se ele tivesse o mesmo destino que a contraparte dos quadrinhos e abraçasse aí e abotoasse o paletó no finalzinho. Oh my god, I can't believe I shot Bill Murray. Quem vê o perfil low profile do personagem do William Jackson Harper pode achar que ele não é tão interessante assim. Mas eu te garanto que vai valer o seu like, porque ele tem tudo para se tornar um herói bastante importante, inclusive aí no futuro da Marvel. As informações oficiais sobre Quantumania dizem que o Harper vai interpretar um personagem chamado Quas.
Não existe nenhum personagem nos quadrinhos com esse nome, mas tem lá um herói da editora com nome bem parecido, que é o Quasar. Quasar é um ex-funcionário da S.H.I.E.L.D. que tem o nome de batismo de Wendell Vaughn. Atenção pro detalhe que ele é um ex-funcionário, não um ex-agente, porque apesar de ter se destacado no processo de treinamento da agência, ele supostamente não tinha agressividade para ser um agente de campo. Originalmente, o Wendell teve que trabalhar nos departamentos mais burocráticos, salvando o mundo uma papelada por vez. É o famoso cara que, tipo, ele trabalha no escritório, na mesa dele, e de repente chamam ele pra ação. Isso até ele se deparar com os braceletes quânticos, que são duas bijuterias super poderosas que permitem que quem estiver usando manipule a energia quântica e transforme então o portador desse poder no protetor do universo. O Wendell é escolhido para assumir essa responsabilidade e, portanto, ele vira o Quasar. Bora lembrar aqui que no trailer o Kang pede pro Homem-Formiga fazer alguma coisa por ele, né? A teoria aqui é que o Kang precisa que o Scott roube alguma coisa. Afinal de contas, a franquia do Homem-Formiga gira em torno desse subgênero aí das histórias de assalto. Os braceletes talvez sejam a arma que o Kang precisa, porque afinal de contas, vamos pensar aqui, não deve ter poder maior no reino quântico do que controlar a própria energia quântica, certo? Então bora voltar para o aplicativo aqui, ó, fazer a matemática, a distribuição dos likes aqui, ó, porque o Quas, ele tem grandes chances aí de ser bem mais interessante na tela do que ele parece à primeira vista. Olha, inclusive tô olhando aqui, o algoritmo sugeriu um outro perfil aqui pra você conhecer, mas em relação a isso aqui eu sou bem protetor, viu? Vou inclusive dar um toque no pai dela depois aí. A Cassie Lang acabou de fazer 18 anos e a gente viu ela crescer. A filha do Scott já apareceu toda banguela nos 2 primeiros filmes do Homem-Formiga e até pôde brilhar um pouquinho em Vingadores Ultimato, naquela bela cena que dura mais ou menos uns 12 segundos. Mas a gente vai conhecer um novo lado dessa personagem com a sua contraparte heróica, que se chama Estatura. Nos quadrinhos a Cassie Lang também teve essa mesma trajetória. Ela surgiu lá atrás, em 1979, como uma criancinha banguela, e foi ela o grande motivo pela qual o Scott Lang virou Homem-Formiga, porque a filha tinha uma condição cardíaca e ele usou os poderes dele para salvá-la. Lá nos quadrinhos, como a Cassie sempre estava envolvida nas aventuras do pai, ela passou anos sendo exposta às partículas PIN, e aí o DNA da Cassie acabou sendo alterado. O resultado foi que ela ganhou poderes parecidos com o do pai e da Vespa. O grande diferencial da Estatura é que, apesar dela conseguir ficar do tamanho de um inseto e fazer isso com certa frequência, ela curte mesmo é ficar gigante. Em 2004, lá nos quadrinhos da Marvel, foi criado um protocolo para trazer uma nova geração de Vingadores e a Cassie não estava nessa lista. Entretanto, a garota insistiu tanto que queria entrar nos Jovens Vingadores que ela virou uma das heroínas mais importantes desse grupo aí de Super Nepo Babies. No meio dessa história toda, ela tem um namoro com o Rapaz de Ferro, que é a versão jovem e boazinha do Kang, o Conquistador. Então vai ser interessante ver como é que ela vai interagir com o vilão enquanto mania. E aí, qual desses 8 personagens aqui do Homem Match você achou mais interessante para um date, hein? Independente de quem rolou o match ou não, vamos lembrar aqui que você tem um encontro marcado com todos eles em Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Conta pra gente nos comentários qual desses personagens você acha que vai roubar o filme e aproveita para curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal. Até a próxima!